Olá, inabalável. Bem-vindo ao canal Caminho Estoico. Quando a perda chega, ela não pede licença. Ela não bate a porta, não anuncia sua vinda, apenas invade e derruba tudo o que parecia firme. Rasga o tecido da realidade, desarruma o que estava em ordem e silencia os sons conhecidos. O mundo antes vibrante agora mergulha num silêncio espesso onde até respirar parece errado. Mas é justamente nesse vazio e nessa escuridão íntima e silenciosa que algo começa a sussurrar. Et Lesum, em meio ao horror do Holocausto, escreveu: mesmo que me arranquem tudo, uma centelha ainda brilha em mim. Essas palavras não apenas sobreviveram à barbárie, mas elas se transformaram em luz em meio ao caos. Este conteúdo nasce dessa mesma centelha e daquilo que sobrevive quando tudo parece perdido, porque há uma luz que não se apaga mesmo nas noites mais longas, e essa luz, ainda que frágil como uma vela em meio ao vento, é o sinal de que a alma, mesmo ferida, ainda vive e ainda sente e ainda pode caminhar. A dor não é o fim. Ela pode ser o ponto de partida para algo mais profundo. Prepare-se para um mergulho que não evita a dor, mas caminha por dentro dela com coragem. Vamos trilhar um percurso onde o luto não é fraqueza, mas rito de passagem. Como disse Khalil Gibran, quanto mais profundamente a dor escava seu ser, mais alegria você pode conter. Nesse caminho, não há respostas prontas, apenas a experiência viva do sentir, do suportar e do transformar. A alma se reconstrói silenciosamente, fragmento por fragmento, como quem recolhe cacos para moldar uma nova forma de existência. Cada lágrima que cai é uma semente de compreensão. Cada silêncio carregado é uma ponte para dentro. O que antes era vazio, com o tempo, torna-se fértil. E mesmo que a esperança demore a florescer, ela brota. Porque perder, por mais cruel que seja, pode revelar espaços antes ocultos dentro de nós. Respire fundo e venha comigo. Esta jornada não busca apagar a dor, mas revelá-la como parte da luz que transforma. Porque o que começa como perda, pode terminar como clareza. Quando a vida parece desmoronar por completo, é natural que a alma busque esconder-se no escuro. Mas é justamente nesse momento que alguns seres humanos escolhem se transformar em faróis. A luz não vem de fora. Ela brota no silêncio de quem decide resistir com delicadeza, acolher com firmeza e permanecer com dignidade. O primeiro passo deste capítulo é a entrega, não ao desespero, mas a escolha de enxergar além da dor, e há uma mulher que representa esse gesto com rara grandeza. Et Lesum, escritora holandesa e vítima do Holocausto, era uma jovem judia que, mesmo diante da ameaça de deportação, se recusou a fugir e escolheu voluntariamente permanecer nos Países Baixos ocupados para oferecer cuidado e conforto aos que também seriam levados. Em seus diários deixou um testemunho incomparável de lucidez e coragem espiritual. Et acreditava que a beleza da vida não podia ser destruída pelo medo e por isso transformou a sua dor em caminho interior. Seu exemplo acende a primeira vela deste conteúdo. Uma luz suave, mas inextinguível. O luto não escolhe hora nem lugar. Ele chega como um visitante sombrio que se instala sem pedir permissão. Para muitos, a perda é como um terremoto interior que derruba pilares emocionais e desconstrói certezas. A vida que antes parecia seguir uma linha contínua de repente se fragmenta. As vozes em volta se tornam distantes e o mundo parece seguir indiferente. Nesse momento, tudo o que era familiar passa a carregar um peso estranho. As coisas continuam onde estavam, mas dentro de quem perdeu nada permanece igual. O chão parece afundar e cada pensamento se torna mais pesado do que o anterior. A ausência preenche os espaços com uma presença incômoda. É nesse cenário de desordem que muitas pessoas se perguntam: e agora, como seguir? A resposta, embora nunca seja simples, começa com a coragem de olhar a dor nos olhos e reconhecer que algo foi destruído, mas que nem tudo está perdido. Et Lesum também conheceu essa ruptura. Perdeu a liberdade, os amigos, o espaço seguro de sua casa e mesmo assim decidiu preservar algo dentro de si. Seus escritos revelam um movimento interno poderoso, a recusa em se entregar à amargura. Ela não negava o sofrimento, mas buscava compreender o que a dor podia ensinar. O campo de concentração era o cenário mais cruel da humanidade, mas em sua alma floresciam pensamentos como: mesmo nas piores condições, posso escolher como vou reagir. Et descobriu que sua liberdade última estava intacta, a escolha sobre como lidar com a realidade. Essa lucidez espiritual, mantida em meio à brutalidade,
mostra que a luz interior não depende das circunstâncias externas. Ela resistiu não por negar o que sentia, mas por dar um novo sentido àquilo que vivia. A construção da luz em meio à perda começa justamente aí, na decisão íntima de não se tornar refém do próprio vazio. Et mostra que o luto não precisa paralisar. Ele pode ser um solo fértil ainda que seco por fora. Cada dor vivida pode ser acolhida e a partir dela reconstruída uma nova forma de existir. A ideia de que tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto a liberdade de escolher sua atitude, como disse Viktor Frankl, ecoa nessa mesma direção. Não se trata de romantizar a dor, mas de reconhecê-la como uma matéria-prima de transformação. O sofrimento revela forças adormecidas, valores que permaneciam ocultos e um chamado para viver com mais presença. Quando a dor é compreendida como parte da jornada, ela deixa de ser o fim e começa a se tornar caminho. Há um momento em que a dor deixa de ser apenas peso e começa a ser compreensão. Esse instante não tem hora marcada, nem fórmula certa. Para alguns surge como um pensamento simples. Para outros como um sopro suave no meio do caos. No caso de Et Lezum foi o reconhecimento de que mesmo cercada por tragédias ela ainda podia escolher a paz dentro de si. Esse gesto não apagava a realidade dura, mas colocava uma nova lente sobre ela. Quando a perda deixa de ser inimiga e passa a ser companheira de reflexão, o coração começa a respirar de novo. É o início de uma virada silenciosa, profunda e transformadora. O que antes era apenas dor agora passa a conter também uma semente de sentido e é assim que a luz começa a brotar e não para apagar o luto, mas para atravessá-lo com lucidez. Viktor Frankl, que também viveu os horrores dos campos de concentração, escreveu que entre o estímulo e a resposta existe um espaço e que nesse espaço reside nossa liberdade. Et encontrou esse espaço dentro dela. Sua resposta foi interna e silenciosa, mas profundamente poderosa. Essa virada mostra que o sofrimento não precisa nos definir. A dor pode ser uma travessia e não um destino. Quando se aceita sentir sem se perder, algo começa a mudar. É como se o coração mesmo machucado começasse a se alinhar com uma nova melodia. O caos ainda está presente, mas a alma não está mais submissa e surge então um olhar que enxerga além da dor, uma vontade que renasce no meio dos escombros e uma centelha que insiste em permanecer acesa. A dor que não destrói, ensina. Quando deixamos de resistir e passamos a escutá-la, percebemos que existe uma sabedoria oculta em cada perda. O luto desarma, revela o que realmente importa, elimina excessos e rompe ilusões. Ele obriga a alma a enxergar o que antes era ignorado. Essa clareza pode ser desconfortável, mas também é reveladora. Muitos grandes pensadores descobriram sua força nos momentos mais escuros. Friedrich Nietzsche dizia que aquele que tem um porquê enfrenta qualquer como. Et Lezum também encontrou um porquê: amar, mesmo em meio ao horror, e seu amor não era pelo que podia obter, mas pelo que podia oferecer. Ela oferecia presença, compaixão e uma escuta profunda, e foi esse porquê que a sustentou quando tudo à sua volta desmoronava. A dor que poderia endurecê-la a tornou ainda mais humana, e é esse ensinamento que permanece. O sofrimento pode se transformar em revelação quando há um sentido a ser nutrido dentro dele. A luz que brota da perda não é uma explosão, ela é uma centelha, nasce como uma chama tímida, quase imperceptível, mas real. Essa luz surge nos gestos simples, num silêncio respeitado, em uma memória resgatada ou num respiro profundo entre lágrimas. Et escrevia para si mesma como se sua escrita fosse um fio invisível que a mantinha de pé. Ela não buscava convencer o mundo, apenas compreender o que acontecia dentro de si. E nessa busca encontrou uma fonte de paz que não dependia das circunstâncias externas, mas que era uma paz construída na aceitação e no acolhimento do que era. Esse processo exige coragem e exige sentar-se com a dor e ouvi-la até que ela se revele. A chama da consciência se acende nesse processo e Et compreendeu que o medo não podia ser o condutor da alma. Ao escolher a presença no lugar da fuga, ela acendeu em si mesma um farol, ainda que o mundo ao redor estivesse envolto em trevas. Assim como uma vela acesa num quarto escuro muda toda a atmosfera, uma única atitude de aceitação transforma o modo como enfrentamos o sofrimento, e essa imagem da luz fraca, mas constante, torna-se uma metáfora viva do que acontece dentro de quem escolhe a presença no lugar do desespero. O ambiente ao redor pode continuar sombrio, mas algo no interior começa a se reorganizar. Et Lezum revelava isso em cada linha de seus escritos.
Sua fé silenciosa não era fuga, mas presença ativa, e a cada pensamento registrado ela reconstruía uma parte de si mesma. Essa construção interna feita de palavras sinceras e sentimentos assumidos a conectava com uma força que não dependia de explicações. Era como se ao nomear a dor ela a libertasse de ser um fardo absoluto, e nessa liberdade a dor deixava de sufocar e começava a se integrar, e o espaço interno se tornava habitável novamente mesmo diante do caos. Et ensina que a coragem nasce da lucidez e da entrega sem revolta. Esse é o convite que fica ao fim deste capítulo: aceitar o luto como um campo fértil onde a alma pode redescobrir a sua força interior. Não se trata de buscar explicações definitivas para a perda, mas de encontrar uma direção que nasça da própria dor. Et Lesum não esperava que o mundo fizesse sentido. Ela fazia sentido com o que o mundo lhe dava, e nesse gesto revelava a maior das liberdades humanas: a de transformar dor em clareza, ausência em presença, fim em recomeço. Quando a perda é acolhida com consciência, ela abre espaço para uma nova versão de nós mesmos. O sofrimento deixa de ser algo a ser negado e se torna parte da jornada. Não há pressa nesse processo. Cada um atravessa o luto com seu próprio tempo. Mas quando há entrega e sinceridade, a luz sempre encontra uma fresta por onde entrar. Et acendeu essa luz e deixou o caminho iluminado para que, um dia, também precisasse atravessar a escuridão. Quando tudo parece ter sido tirado, resta apenas o que não pode ser tocado: a escolha íntima de aceitar. O segundo capítulo desta jornada nasce dessa virada silenciosa. Depois do choque da perda e da descoberta da centelha interior surge a etapa da aceitação. Não se trata de resignação passiva, mas de uma atitude firme diante do que não pode ser mudado. A paz não vem da fuga, mas da rendição lúcida. A frase de Epicteto ecoa aqui com força: não são as coisas que nos perturbam, mas o juízo que fazemos delas. A dor existe e a perda é real, mas o sofrimento que ela causa pode ser redesenhado por dentro. Aceitar não significa concordar com a injustiça, e sim deixar de lutar contra o que já aconteceu, e é nesse ponto que a alma encontra descanso e força ao mesmo tempo. Neste capítulo caminharemos com aqueles que transformaram o irreversível em um novo ponto de partida. Um ponto onde a vida mesmo ferida segue pulsando com verdade e intenção. A resistência é uma resposta natural diante da dor, e quando algo precioso nos é tirado, o primeiro impulso é tentar recuperar, reverter ou negar, mas a mente, em sua tentativa de autoproteção, se recusa a aceitar que aquilo que era nosso não voltará. Surge então um conflito silencioso entre o que sentimos e o que é real, e essa tensão interior consome energia vital e aprisiona a alma em uma espécie de negação constante. A aceitação nesse contexto não acontece de forma instantânea. Ela nasce como um processo, como um amadurecimento interno que vai dissolvendo pouco a pouco a rigidez da resistência. Aos poucos, o que parecia inaceitável começa a ser nomeado. Quando isso acontece, a alma respira com mais liberdade. A dor permanece, mas ela se acomoda em outro lugar, mais profundo, mais consciente e mais íntegro. Nesse novo espaço, o irreversível deixa de ser um inimigo e passa a ser um chão onde se pode caminhar mesmo que os passos ainda estejam inseguros, e é nesse chão que se revela a força da aceitação. Viktor Frankl dizia que quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Essa verdade se apresenta com clareza no luto. Não há como reverter uma morte, desfazer uma perda ou apagar um acontecimento. Mas há a possibilidade de transformar a forma como nos posicionamos diante disso, e esse movimento exige coragem, humildade e entrega. Exige olhar o irreversível de frente e dizer: eu vejo, eu sinto, e escolho continuar. A aceitação não anula a dor, mas a reorganiza dentro de nós. Ao reconhecer a dor sem brigar com ela, damos início à sua cura. Não aquela que apaga as cicatrizes, mas a que permite que as feridas deixem de sangrar. É uma cura que nasce da reconciliação com os fatos e do entendimento de que o passado não pode ser revivido, mas pode ser compreendido. A aceitação é um ponto de virada invisível e silencioso, mas transformador, e é onde termina o esforço de resistir e começa a sabedoria de existir com o que é. Em momentos de perda, muitas pessoas relatam um cansaço que vai além do físico. É como se a alma carregasse um peso invisível, um esgotamento silencioso e persistente. Nesse estado, lutar contra a realidade só amplia o fardo, e a aceitação se torna uma libertação interna.
Não porque alivia instantaneamente, mas porque interrompe o ciclo de resistência e deixar de brigar com o que já aconteceu permite que novas energias surjam. A aceitação abre espaço para o silêncio fértil, para a pausa que cura e para a escuta profunda de si mesmo, e é neste ponto que o sofrimento é reconhecido com verdade que ele começa a se dissolver. O mundo exterior pode continuar como está, mas o mundo interior se reorganiza. As emoções ganham nome, os sentimentos se assentam e a alma encontra um ponto de repouso, e esse repouso não é desistência, é preparação para o renascimento. Um novo jeito de estar na vida começa a se formar, mais sereno, mais presente e mais inteiro. Há um momento em que a dor deixa de ser apenas um peso e se transforma em aceitação lúcida. Esse instante não tem data marcada nem surge com grande alarde, mas às vezes acontece no meio de um silêncio, no fim de uma oração ou quando se respira fundo e se percebe que lutar já não faz mais sentido, e é nesse ponto que algo dentro de nós se entrega, mas não por fraqueza, mas por sabedoria. A primeira virada acontece quando o coração entende que seguir em frente não significa esquecer, mas honrar. Honrar quem se foi, o que se perdeu ou o que não pôde ser. É uma escolha silenciosa, mas poderosa. Uma decisão de viver com a dor e não contra ela. Nesse instante a alma muda de postura e a vida, mesmo sem mudar por fora, começa a mudar por dentro, e a esperança renasce não porque tudo foi resolvido, mas porque o sofrimento deixou de ser o centro e passou a ser apenas uma parte. Aceitar o que não pode ser mudado é um dos gestos mais poderosos que a alma pode fazer. É nesse ponto que muitas pessoas relatam uma súbita sensação de leveza, como se o corpo ainda estivesse ferido, mas o espírito tivesse voltado a respirar, e neste momento a vida volta a pulsar de forma mais serena. As cores ao redor ficam mais suaves, as palavras ganham outro tom, e o silêncio se torna um lugar de refúgio e não de abandono. Como ensinava Sêneca, o destino guia aquele que consente e arrasta aquele que resiste. A virada começa no íntimo quando se compreende que lutar contra o inevitável é desperdiçar forças que poderiam ser usadas para reconstruir, e ao consentir, não com a injustiça, mas com o real, abre-se espaço para novas possibilidades. A dor pode permanecer, mas perde o domínio, e é nesse alívio que a vida reencontra seu ritmo, como um rio que volta a correr depois da enchente. A aceitação, quando verdadeira, se transforma em portal. Ela não apaga a dor, mas cria uma relação com ela. Em vez de lutar, passamos a escutar, e em vez de rejeitar, passamos a acolher. É nesse ponto que o sofrimento começa a mudar de forma. Ele deixa de ser um monstro ameaçador e se torna um mensageiro silencioso. Muitos dos que atravessaram grandes perdas relatam que após a aceitação surgiu um tipo de clareza que antes era impossível. Como se a alma tivesse passado por uma depuração. Quando não fugimos da dor, ela revela coisas e nos mostra o que é essencial, o que é verdadeiro e o que precisa ser deixado para trás, e nesse processo, ainda que envolto em lágrimas, nasce uma sabedoria serena e um tipo de maturidade que não vem com o tempo, mas com a entrega. Quando a alma para de resistir, ela começa a escutar, e escuta o próprio silêncio, escuta o corpo e escuta o que há além das palavras. A dor não desaparece, mas se acomoda, e nesse novo espaço surge algo inesperado. Gratidão. Não pela perda, mas pelo que ela revelou. A perda nos mostra quem somos sem os apoios externos. Nos revela frágeis, mas também mais autênticos, e nesse encontro com o essencial nasce um novo tipo de paz. Uma paz que não depende de controle, mas de presença, e nesse ponto a aceitação é a porta por onde essa paz entra. E quando paramos de pedir que a realidade seja outra, abrimos espaço para perceber o valor do que ainda existe, e há sempre algo que ainda existe, e mesmo nas maiores dores a vida pulsando e pedindo para ser sentida com verdade. A figura de Viktor Frankl ressurge aqui como um farol, porque ele mostrou com sua própria vida que mesmo nos cenários mais brutais é possível encontrar sentido, e esse sentido não precisa ser grande nem heróico. Pode ser algo simples como cuidar de alguém, escrever uma linha ou manter a dignidade em um gesto. A aceitação dá espaço para esse tipo de sentido florescer, porque quando deixamos de resistir, vemos com mais nitidez. O sofrimento deixa de ocupar todo o campo de visão e conseguimos perceber outras dimensões da vida, onde pequenos gestos ganham importância e pequenas alegrias voltam a ser sentidas. O mundo não muda, mas o olhar muda, e esse novo olhar é o que transforma a vida por dentro. A dor não é mais um muro, mas ponte. Ao final deste percurso percebemos que aceitar não é o último passo, mas o primeiro de uma nova jornada.
Uma jornada onde a dor ainda pode estar presente, mas não governa mais. Onde a memória da perda continua viva, mas não mais paralisante. Neste ponto a aceitação nos devolve a realidade, mas de uma forma mais consciente, mais gentil e mais serena e nos reintegra ao presente com um olhar diferente. O que parecia fim se torna travessia. O que parecia ausência, se revela espaço. A alma agora está mais leve e descobre que ainda pode florescer. E o que floresce não é mais a expectativa do que se perdeu, mas a gratidão pelo que permanece. Aceitar é voltar a viver com dignidade e a permitir que o coração caminhe sem medo mesmo com cicatrizes, porque cicatrizes não são feridas abertas, elas são marcas de quem atravessou e seguiu adiante. Nem toda cura faz barulho. Muitas vezes, o que transforma a alma acontece no silêncio. Este capítulo é um convite a olhar para além da aceitação, rumo ao ponto onde a dor deixa de ser uma presença dominante e passa a ser uma parte integrada do caminho. É nesse estágio que surge a possibilidade de transcendência, não como fuga da realidade, mas como profundidade. Transcender é quando a alma, depois de ter sentido tudo, aprende a descansar. É quando a dor não desaparece, mas se acomoda de maneira que já não fere, apenas lembra. Neste último capítulo, vamos explorar o que nasce depois da travessia, quando a alma aprende a habitar o presente com leveza, mesmo carregando cicatrizes. É o momento em que a dor se transforma em sabedoria, e o silêncio se torna morada da paz. Aqui, o sofrimento já não pede explicações. Ele apenas existe, e por existir, ensina. Porque no fim, não é o que nos acontece que define nossa história, mas o que escolhemos fazer com o que sentimos. A dor, quando não negada, se torna uma mestra exigente. Ela convida a alma a abandonar os ruídos, os atalhos e os disfarces, exigindo presença plena. No início, o sofrimento é uma força que consome e desorienta, mas com o tempo, se torna uma presença silenciosa que ensina. Transcender não significa esquecer ou minimizar o que foi vivido, mas mergulhar com profundidade até que o sentido venha à tona. É nesse ponto que o silêncio se transforma em linguagem, e a ausência em revelação. Assim como a semente precisa escuro e profundidade para germinar, a alma também floresce quando para de resistir e passa a escutar. A transcendência acontece quando o coração aceita que nem toda dor pode ser explicada, mas toda dor pode ser sentida com dignidade. Esse é o terreno onde nascem as virtudes mais profundas: paciência, compaixão, sobriedade e fé. Jó, figura emblemática da tradição bíblica, representa com clareza essa travessia espiritual. Ele passou por perdas inimagináveis, sentiu a ausência de respostas e enfrentou a incompreensão de todos ao redor. E mesmo assim, permaneceu. Não por teimosia, mas por fé, uma fé que não exige explicações, apenas sustenta. Jó não negou sua dor, mas também não permitiu que ela fosse o fim de sua história. A transcendência começou quando ele silenciou diante do mistério, quando aceitou que algumas dores não vêm para serem resolvidas, mas para serem atravessadas. Ao reconhecer a soberania do mistério, ele encontrou repouso. Esse silêncio, que em outros momentos parece vazio, aqui se revela como um campo de acolhimento onde o espírito repousa e a alma compreende. Não há pressa. Não há resposta imediata. Há apenas presença. Esse silêncio, que não é ausência, mas presença refinada, se torna um campo fértil para a sabedoria. Quando tudo que é exterior perde sua forma, o que sobra é a essência. E é nela que a alma encontra repouso. Como dizia Marco Aurélio, a alma se torna igual ao que contempla. Se contemplamos o que é fútil, nos esvaziamos. Mas se contemplamos com atenção o que permanece, amadurecemos. Transcender é aceitar sem se entregar, é se entregar sem desistir. É olhar para a ferida, em vez de fugir, aprender com ela. É transformar dor em compaixão, perda em lucidez, ausência em um novo tipo de presença. A alma que aprende isso já não grita. Ela observa. Ela sente. Ela compreende. E, nesse estado, torna-se capaz de guiar outros pelo mesmo caminho, não com fórmulas prontas, mas com a força silenciosa de quem já atravessou por dentro. A primeira virada acontece quando percebemos que a dor, apesar de real, não precisa mais nos definir. Há um instante em que ela continua presente, mas sua presença já não grita. Ela sussurra. E nesse sussurro, entendemos que algo dentro de nós mudou. A resistência se dissolve e dá lugar à contemplação.
Transcender não é deixar de sentir, mas é sentir com maturidade. É olhar para trás sem revolta, olhar para o agora com reverência e olhar para a frente com abertura. Esse movimento interno, esse deslocamento da dor do centro para a periferia, é sutil, mas poderoso. A alma compreende que pode carregar a dor sem se fundir a ela, que pode recordar sem se aprisionar, e que pode seguir sem esquecer. Essa virada não acontece com fanfarra, mas com um silêncio denso, que abraça o que foi e acolhe o que vem. A alma amadurece quando aprende a não exigir que tudo faça sentido de imediato. Ela aprende a confiar no tempo, no processo, no invisível. Jó não encontrou respostas claras para sua dor, mas encontrou um novo olhar sobre si mesmo. E foi isso que o transformou. A primeira virada não acontece quando algo externo muda, mas quando a nossa relação com o sofrimento se transforma. O que antes era peso, vira impulso. O que antes era ruína, vira semente. E quando essa virada acontece, mesmo em silêncio, a vida começa a florescer de outro modo. Não mais em busca de explicações, mas em busca de presença. Presença diante da própria história, com todas as suas sombras e luzes. A alma não precisa mais de promessas. Ela precisa apenas de raízes, e ali, fincada no chão da realidade, ela cresce. Quando a alma alcança esse ponto de quietude, ela começa a perceber que a dor deixou de ser um obstáculo e se tornou passagem. Há uma sabedoria que só se revela quando cessam as perguntas e nasce o assentimento. É nesse espaço que o sofrimento ganha outro nome: transformação. O silêncio já não é vazio, mas um campo de escuta onde a alma conversa com o que ficou. E o que ficou, mesmo dolorido, é suficiente. A presença torna-se cura. O tempo não é mais inimigo. Ele se transforma em aliado, em processo. A alma não deseja mais voltar ao que era antes. Ela deseja apenas permanecer desperta, mesmo em meio às sombras. E isso é transcendência, quando a luz não vem de fora, mas brota do entendimento de que tudo, até a dor, tem lugar no caminho da consciência. Epicteto ensinava que não são as coisas que nos ferem, mas a forma como as interpretamos. Essa lição ganha força quando deixamos de resistir e começamos a enxergar a realidade sem adornos. A alma que transcende não nega mais o que sente, mas acolhe com lucidez. E é dessa lucidez que nasce a liberdade. Liberdade de não depender de respostas externas para ter paz. Liberdade de não projetar no futuro uma salvação que só pode nascer no presente. Ao se libertar das exigências, a alma encontra repouso. Não se trata de desistir da vida, mas de abraçá-la com tudo o que ela é. E quando isso acontece, a dor não desaparece, mas perde o controle. Ela vira história. Vira rastro. Vira aprendizado. E esse aprendizado passa a guiar com mais sabedoria do que qualquer discurso pronto. Jó não teve suas perdas revertidas antes de se transformar. Foi sua transformação interior que preparou o caminho para o renascimento. Et Lesum também experimentou essa virada silenciosa. Ela escreveu que mesmo diante do horror, ainda havia espaço dentro dela para a paz. Essas figuras não negaram a dor, mas a usaram como alicerce. Essa é a profundidade que queremos alcançar. Onde a dor não é mais central, mas se torna fundação. O que nasce depois disso é uma serenidade que não depende das circunstâncias. É uma firmeza que não grita, mas sustenta. É a capacidade de olhar para tudo o que foi vivido, em vez de sentir raiva, sentir reverência. Porque cada pedaço de sofrimento carregou em si uma lição que agora é luz. Transcender é repousar. Não na passividade, mas na aceitação plena do que é. A dor segue presente, mas agora ela não interrompe, ela orienta. A alma aprende a se mover com mais calma, com mais inteireza. E o silêncio, tão temido no início, se torna abrigo. Neste estado, a pessoa já não busca fugir da dor, mas viver com inteireza. Já não clama por respostas, mas por presença. E quando isso acontece, a vida se torna, novamente, sagrada. Não por estar livre de dor, mas por ser vivida com verdade. A transcendência não apaga a história, mas reescreve a forma como ela é sentida. E o que fica, depois de tudo, é um coração mais sereno, não porque tudo deu certo, mas porque tudo foi vivido com dignidade. Quando olhamos para o caminho que percorremos até aqui, percebemos que a perda, por mais dura que seja, não precisa nos definir pelo que destrói, mas pelo que revela. Cada etapa da dor traz uma lição.
Primeiro vem o colapso, o abismo e o choque. Depois, a descoberta de uma luz tímida que insiste em existir e em seguida, o gesto valente de aceitar. E por fim, a transformação silenciosa que começa por dentro. A luz que brota da perda não grita, ela sussurra esperança e mostra que é possível viver mesmo quando tudo parece ter se apagado. Não se trata de romantizar o sofrimento, mas de reconhecer que ele carrega um chamado para dentro e nesse mergulho encontramos algo que nenhum luto consegue destruir: a capacidade de amar e de continuar. Aceitar o que dói não significa desistir da alegria, mas abrir espaço para que ela volte a florescer com mais profundidade. Étienne Lejeune nos ensina isso com sua vida e Viktor Frankl reforça esse caminho com suas palavras. Ambos provam em contextos de sofrimento extremo que a alma humana tem uma capacidade impressionante de se reinventar e essa reinvenção não é grandiosa, mas é feita de gestos simples, de escolhas conscientes e de silêncios cheios de significado. A perda ensina que o tempo é precioso, que o presente é sagrado e que a presença é o bem mais raro. Quem atravessa o luto com lucidez volta diferente e volta mais inteiro, mais maduro e mais sensível ao que realmente importa, e essa sensibilidade é o solo onde florescem os novos sentidos da vida. Cada pessoa que atravessa um luto, uma ruptura ou uma ausência encontra nesta jornada um espelho e uma bússola. Um espelho para se reconhecer mesmo machucada e uma bússola para seguir mesmo sem ter todas as respostas, porque quando a luz vem de dentro ela não depende do tempo lá fora. A perda deixa marcas, mas também pode deixar raízes e raízes que sustentam, que conectam e que fortalecem. E é por elas que floresce a nova vida. Mais consciente, mais firme e mais real. Talvez o maior ensinamento da perda seja esse: a luz mais autêntica nasce quando tudo parece escuro. É nesse ponto que a alma deixa de buscar fora e começa a acender dentro. Étienne Lejeune em sua escrita silenciosa e Viktor Frankl em sua filosofia da liberdade interior mostram que até nas maiores dores é possível encontrar sentido. Ambos confiaram na vida mesmo quando ela parecia hostil. Essa confiança não é ingênua, é força porque nasce da verdade. Eles aceitaram o inaceitável, não com passividade, mas com dignidade. E ao fazer isso revelaram que o sofrimento não precisa nos definir, mas pode nos refinar e pode nos preparar para algo mais profundo. Quando aceitamos a dor com lucidez, ela deixa de ser apenas fim e passa a ser passagem. Passa a ser um espaço por onde a alma cresce, amadurece, por fim, floresce. Se você chegou até aqui, talvez esteja atravessando uma dor que ainda pulsa, e é por isso que esta mensagem é também um convite. Um convite para que você volte a respirar mesmo sem entender tudo e para que abrace o que ficou e encontre nesse abraço um caminho. A vida não pede que você apague as perdas, mas que transforme o espaço que elas deixaram, porque a alma que acolhe o que partiu floresce no que permanece. Que a luz brote da sua perda e que ela ilumine também o caminho de outros.